atenção porque isso gera muita dúvida. Essa teoria de que o jejum intermitente ele é extremamente catabólico, mais catabólico do que um déficit calórico contínuo, por exemplo. A gente vai analisar isso com calma. O primeiro deles, eu vou mostrar um exemplo de como que ficaria, mas é o jejum completo em dias alternados, né? Onde, em um dia, o paciente não comeria nada, não faria nenhuma ingestão energética, apenas de água e eletrólitos, tudo bem? E no dia seguinte, ele faria a refeição, normalmente, né? Esse dia seguinte, com a alimentação, poderia ser através de um plano alimentar construído ou uma refeição livre, assim, um dia livre de refeições onde você predeterminaria os alimentos e ele comeria à vontade. Essa é a proposta do jejum completo em dias alternados. Então aqui eu fiz um comparativo. Digamos que você tem um paciente, né, que tenha um gasto energético total de 2.500 calorias por dia. Como ele quer emagrecer, nesse exemplo, você estabeleceu para ele um VET de 2.000 calorias por dia. Aqui de preto eu coloquei uma proposta controle, que seria uma restrição calórica contínua, com um déficit de 500 calorias por dia. Tudo bem? Então, segunda, ele faria ingestão de 2.000 calorias, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Digamos que é um paciente que vai seguir esse plano todos os dias. No total, ele teria um consumo de 14.000 quilocalorias por dia, como a gente vê aqui. Se nós formos empregar essa estratégia do jejum completo em dias alternados, como poderia ficar? Na segunda-feira, você faria uma prescrição de 2.000 calorias, né? Digamos nem que você está fazendo uma prescrição pré-determinada. Digamos que você estabeleceu os alimentos e ele poderia consumir à vontade. Então, digamos que, por vontade, na segunda-feira, ele fez o consumo de 2.000 calorias. Com a proposta do jejum, na terça, ele não faria ingestão de nenhuma caloria. Na quarta, ele poderia ingerir aqueles alimentos na quantidade que quisesse e ele fez a ingestão de 2.500 calorias, né? Por aí vai. Na quinta, ele não ingeriu nenhuma caloria. Na sexta, 2.500 calorias. No sábado, 0. No domingo, ele comeu um pouquinho mais, fez a ingestão de 3.000 calorias. Se nós somarmos a ingestão semanal, né? Aqui no caso eu dei um exemplo, obviamente, mas o total ficou inferior a uma dieta com restrição calórica contínua, né? E aí surge aquela teoria. Mas, Igor, será que com essa proposta de jejum em dias alternados, esse paciente ele não compensaria no dia subsequente ao jejum com uma ingestão calórica muito alta? Ou seja, uma ingestão calórica muito maior de 2.000 calorias, 2.500 calorias? E a resposta é que é uma possibilidade. Realmente, aquele paciente ele pode ter uma ingestão calórica muito grande nesses dias pós-jejum. Mas o que os estudos evidenciam, na grande maioria das vezes, é que essa compensação ela não ocorre. Tudo bem? No geral, funciona dessa forma. Obviamente, nós temos que levar em consideração as individualidades do nosso paciente, mas do ponto de vista dessa estratégia, no geral, essa compensação não ocorre. Na minha opinião, esse jejum não é tão interessante. Por quê? Porque a adesão é muito difícil, é muito complicado o nosso paciente ficar o dia inteiro sem consumir nenhuma caloria, tudo bem? E pode, por prover, no geral, um déficit calórico muito alto, né, ele não conseguir compensar essa ingestão nos outros dias, pode gerar um catabolismo muscular um pouco maior. Nós vamos falar bem sobre catabolismo muscular decorrido do jejum intermitente nessa aula, mas, na minha opinião, não é a melhor forma de jejum, principalmente por conta da adesão. Segundo tipo de jejum, que é o jejum modificado, que, na minha opinião, é o que melhor se emprega, que nós conseguimos adequar melhor à realidade do nosso paciente e que realmente pode ser uma excelente ferramenta. Esse jejum, ele é parecido com o jejum anterior, né? Na verdade, não chega a ser parecido, né? Nesse jejum, ele acontece ali cerca de 2 dias, né? Você pode montar a estratégia de acordo com a individualidade, com a rotina do seu paciente, mas, no geral, são 5 dias com o consumo alimentar prescrito, que você vai fazer, né, para 2 dias desse jejum modificado. No dia desse jejum modificado, seu paciente vai consumir de 20% a 25%, né, das calorias, das necessidades dele total.
né? Como que ficaria isso? O ideal é que não sejam dias consecutivos, tá, galera? Só para enfatizar. Mas, exemplificando, aqui a gente tem o mesmo exemplo, nós temos o grupo controle aqui em cima, que seria a dieta com um déficit calórico contínuo, mas digamos que você prescreva para esse paciente uma dieta de 2.000 quilocalorias, né, pensando na estratégia do jejum modificado, nos 5 dias da semana. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Só que na terça e na quinta, você resolveu aplicar os dias do jejum modificado. Então, nesses dias, você prescreveu para ele apenas 25% da ingestão energética dos outros dias, ou seja, 500 calorias. Então, quando a gente faz o somatório das calorias totais, a gente vê que ele aqui, nessa segunda opção, com o jejum modificado, ele atingiu um déficit maior. Vocês estão vendo? E por que eu acho que é uma estratégia muito interessante? Porque muitas vezes, pela rotina do nosso paciente, ele não consegue realizar todas as refeições do dia conforme nós prescrevemos. Então, digamos que seja um paciente que trabalha como nutricionista, atendendo o dia todo, ou um médico que trabalha através de fazendo cirurgias, ou um outro tipo de plantonista. Muitas vezes o nosso paciente não consegue parar para fazer refeições várias vezes ao dia. Se é um paciente que quer emagrecer, nós conseguimos aplicar essa estratégia de jejum modificado. Dessa forma, como a gente vê aqui, a gente consegue até atingir um déficit calórico maior do que com um com um déficit calórico contínuo. Então, essa é uma aplicabilidade. Levar o jejum modificado para dentro da rotina do nosso paciente, obviamente de uma forma estruturada, calculada, sabendo quanto que ele está ingerindo por semana, né? E dessa forma também aumentando a adesão desse paciente. Uma outra proposta para o jejum modificado. Digamos que seja aquele paciente que ele não consegue seguir a dieta no final de semana. Ele tem muita dificuldade em seguir dieta no final de semana. Então ele come muita besteira, não tem muito esse padrão alimentar, não consegue seguir o padrão alimentar, o que a gente sabe que é uma realidade para muitos dos nossos pacientes. Nesse caso, nós podemos utilizar o jejum modificado para compensar essa maior ingestão calórica que ele vai fazer nos finais de semana. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, a gente poderia manter essa ingestão na terça e na quinta em 500 calorias, só que aumentar a prescrição no sábado e no domingo, que a gente sabe que são os dias que ele tende a comer mais refeições calóricas. Então, de acordo com esse exemplo, ele atingiria ali um consumo total muito parecido com a dieta controle, que estava fazendo o déficit calórico contínuo, mas você aumentou a adesão desse paciente. Por quê? Porque ele vai comer bem, ele vai comer melhor no sábado e no domingo, as refeições mais calóricas que ele gosta, e dessa forma não comprometer o déficit calórico semanal, certo? Galera, eu esqueci de mencionar isso, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema, eu não vou parar para responder no meio da aula, mas vocês podem ir mandando no chat. O Vini está aí no chat com vocês, e no final da aula eu vou responder todas as dúvidas, beleza? Então, pode mandar dúvida agora, ou pode guardar essa dúvida aí que possivelmente surgir para mandar no final da aula, beleza? Continuando, né? A terceira proposta de jejum que nós temos, que é o jejum com restrição temporal. Esse jejum talvez seja o que nós mais encontramos aí nas academias, no mundo fitness, que é um intervalo de tempo, onde o paciente, né, o indivíduo poderia consumir alimentos, refeições, e alternado, no caso, com momentos onde ele não poderia consumir, que ele estaria em jejum. O mais comum que a gente encontra é o 16/8, ou seja, é 16 horas em jejum para 8 horas com refeições livres. Então, realmente, nesse período de 8 horas, a tendência para essa proposta de jejum é eles consumirem os alimentos à vontade, sem muita restrição calórica, sem muito padrão calórico. Eu dei aqui um exemplo de como ficaria realmente, por ser uma proposta onde a ingestão de calorias é livre, né, a partir de determinados alimentos, eu coloquei um exemplo mais visual mesmo, mas realmente aqui a gente não tem muito padrão. Na segunda-feira, 1.500 calorias, terça, quarta, até a sexta, e no domingo, no sábado e domingo, uma ingestão um pouco maior. Lembrando que essa ingestão de calorias, de 1.500, 3.000, seria nesse intervalo de 8 horas, onde esses indivíduos
eles poderiam se alimentar, né? Sem muito padrão. Tudo bem? A proposta aqui é a mesma do primeiro jejum que a gente viu com dias alternados. É que nesse momento de 8 horas, onde eles poderiam fazer o consumo das refeições, das calorias, eles não conseguissem compensar a ponto de extrapolar o gasto energético total. Então, essa é a ideia do jejum, desse jejum com restrição temporal, e que, mais uma vez, os estudos indicam que essa compensação ela não ocorre de fato. Tudo bem? Realmente, pode acontecer de nessas 8 horas o indivíduo consumir uma quantidade tão grande que valha pelo dia inteiro, né, que extrapole o gasto energético total e ele saia do déficit calórico, mas não é o padrão. Então, essa é a terceira proposta de jejum intermitente e, como eu falei, a minha preferência entre esses modelos é o modificado, porque você consegue montar de acordo com a rotina do seu paciente. E quando a gente pensa em adesão, que a gente sabe que é essencial para o sucesso do nosso paciente, ele é o que melhor cumpre essa proposta. E agora entrando nessa pauta dos impactos metabólicos que o jejum vai provocar no nosso corpo, tá? Esse aqui é um ponto que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque isso gera muita dúvida. Essa teoria de que o jejum intermitente ele é extremamente catabólico, mais catabólico do que um déficit calórico contínuo, por exemplo. A gente vai analisar isso com calma. No período de jejum, obviamente, nós estamos em um estado catabólico. Nós temos uma queda da insulina, que é um hormônio altamente anabólico. Consequentemente, nós temos uma elevação do glucagon, né? Conforme nós já vimos muitas vezes nas nossas aulas de fisiologia lá na graduação, né? Temos também o aumento do cortisol, das catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina. E esse contexto todo, ele é catabólico. É um contexto catabólico. Porém, não quer dizer que seja um contexto mais catabólico do que a de uma dieta com déficit calórico contínuo. Ambos os contextos são catabólicos, tudo bem?